Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da Copa do Brasil 2005. Chegamos à 17ª edição da Copa do Brasil. Ao campeão, o direito de disputar a Libertadores da América do ano seguinte. Falamos ao vivo do Estádio Olímpico, em Porto Alegre, no sul do Brasil. O Grêmio e sua apaixonada torcida recebe o Fluminense, um choque de tricolores. No primeiro jogo, o Fluminense venceu no Maracanã por 3-0. Ao Grêmio resta devolver o placar no momento que o Fluminense está aí entrando em campo no lindo gramado do Estádio Olímpico. Resta ao Grêmio devolver o placar e com a bandeira ali do Fluminense os jogadores. Se o Grêmio vencer por 3-0, pênaltis. No mais, o Grêmio precisa de uma vitória por 4 gols de diferença para chegar à classificação. Os outros resultados todos classificam o Fluminense para a etapa de quartas de final para enfrentar ou 13 de Campina Grande ou Coritiba. E eles estão jogando em Campina Grande. O 13 vai ganhando por 1-0. Resultado que está classificando o 13 da Paraíba. Uma noite que vai ter ainda Figueirense e Corinthians, Santa Cruz e Cruzeiro, e o Atlético Mineiro vai ganhando do Ituano no Mineirão. Gol do Fábio Júnior, o Atlético também vai se classificando. Mas vamos lá, vamos confirmar as escalações do jogo desta noite. O Fluminense do Gabriel, o Grêmio do técnico Mano Menezes, os times estão escalados, definidos. Começando pelo Grêmio de Futebol Porto Alegrense, na Série B do futebol brasileiro. Eduardo, número 1, aí 3 zagueiros. Alessandro Lopes, número 3, Marcos Vinícius, 4 e Marcelo Oliveira, número 6. Alessandro, ala direita, 2. Giovânio, 5, Pedrinho, 8, os 2 volantes. Anderson, garoto, número 10, o meia. Escalona, chileno, estreia na ala esquerda. Samuel, 7, Somália, 9, os 2 atacantes. Este é o time do técnico Mano Menezes. Só no finzinho do treino ele usou essa formação com 3 zagueiros e fez a opção. Achou que o time ficou um pouco mais denso na marcação. Vamos confirmar agora a escalação do time do Tuta. O Fluminense, campeão carioca pela 30ª vez na temporada. Kleber, número 1. E aí a linha de 3 zagueiros, com Antônio Carlos pela direita, o Marcão jogando de líbero, flutuando ali mais à frente dos zagueiros, e o Fabiano Heller, número 3. 4 Gabriel, 7 Arouca, 11 Diego, os volantes, 10 Juninho e 6 Juan na ala esquerda. 8 Leandro, 9 Tuta. Este é o time do Abel Braga. Curiosamente, exatamente a formação que venceu o Volta Redonda por 3-1 e conquistou o título carioca. A arbitragem, checando aí se tem brinco e tal, algum adereço, né, alguma joia no Gabriel. Mostrou ali e tal, tá tudo bem, ou tem, enfim, Rodrigo Martins Sintra de São Paulo apita, com o Nilson de Souza Monção, também de São Paulo, e o segundo assistente nesta fase da Copa do Brasil é local, por isso, do Rio Grande do Sul, Paulo Ricardo Conceição. Vamos dar uma passada no gramado aqui do Beira-Rio com os repórteres da Globo. O Renato Ribeiro, enquanto você vê aí o Anderson, só 18 anos, grande revelação do futebol brasileiro. Proposta essa semana para a contratação do Anderson. A bolinha pintou aí, que tem gol e é no Mineirão. Joelson empata para o Ituano. O primeiro jogo foi 0-0. Esse resultado classifica o Ituano para a fase de quartas de final para enfrentar o Ceará, que eliminou o Flamengo. Agora sim, vamos ao gramado com o Renato Ribeiro e o Fernando Becker. Bom, se o Grêmio precisa de hoje à noite fazer muitos gols, gol é com Somália. O atacante é o goleador da equipe na temporada, com 10 até agora, Somália. O Grêmio vai atacar do início ao fim e a ideia é realmente fazer um gol logo no início da partida? Com certeza, a gente sabe que é um jogo decisivo e para isso tem que ter toda a atenção para procurar fazer e não tomar. Então a gente tem que trabalhar com inteligência para que a gente não possa ser surpreendido pelo time adversário. É bola no Somália. Com certeza, isso vai chegar com qualidade, com certeza vou procurar fazer o melhor de mim. Obrigado, Somália. Renato? Aqui a gente está do lado do Marcão aqui, que ele está voltando ao time hoje aqui, tá no sorteio aqui. Aguardar rapidinho aqui o sorteio. Qual lado você deseja? O Marcão está usando uma máscara porque ele operou o nariz logo depois da final do Campeonato Carioca. Chegou a jogar a primeira rodada do Brasileiro contra o São Paulo com essa máscara. Eu sabia dele aqui, Marcão, atrapalha muito a máscara. Ele já jogou contra o São Paulo assim, começa a suar, coça, como é que é? Não é 100%, mas a gente quer participar, quer estar junto com a rapaziada, então isso vale a pena. O pessoal te chama de mascarado ou não? Ganhou umazinha, acha que já está mascarado, mas é porque tem que proteger mesmo, não tem jeito. Luiz Alberto. Tá certo, tá aí o Marcão, que é um símbolo desse Fluminense campeão carioca. Você vê o goleiro Eduardo, as crianças no gramado e a bolinha trabalhando nesse começo. Fábio Júnior faz o 6º gol dele na Copa do Brasil, gol que pode classificar o Atlético Mineiro. Fábio Júnior iguala o número de gols do Fred do Cruzeiro e Fábio Júnior do Atlético, dividindo com 6 gols a artilharia desta Copa do Brasil. Bom, Sérgio Noronha, Fluminense campeão carioca de um lado, o Grêmio na Série B
se propondo a vencer o jogo para se resgatar, independentemente da classificação, para encontrar ânimo para disputar essa Série B. E eu aproveito e faço uma correção. O Anderson tem 17 e não 18 anos. Diga, Noronha. Mas é aí que mora o perigo. Porque o Grêmio acha mais importante, não só a direção, jogadores, torcida, a mídia aqui do Rio Grande do Sul, é importante pelo menos vencer o jogo para resgatar ao Grêmio uma certa autoridade e confiança. Então, o Grêmio vai tentar vencer o jogo. É difícil superar a diferença de 3 gols? É. Mas a partir do momento em que o Grêmio fizer um gol, as coisas também podem ficar difíceis para o Fluminense. Que tem que ter muita cautela nesse jogo. Ter a vantagem de 3 gols é considerável? É. Mas todo cuidado é pouco. Renato Marcília. Apita Rodrigo Martins Sintra, o jovem árbitro de São Paulo, que está levando fama por ser pilhado, Renato Marcília. Nervoso. Boa noite, Luiz Roberto, amigos da Rede Globo. O Sintra acompanha o lance de perto, tem um ótimo preparo físico, é jovem, um bom potencial. Agora, realmente, ele tem muito pouco, para não dizer quase nenhum jogo de cintura. Falta a ele ainda um maior amadurecimento para não deixar o jogo mais tensionado, que já é normalmente uma partida de futebol decisiva. Nós vamos para o início do jogo aqui em Porto Alegre, a bola rolando pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro vai ganhando do Ituano por 2-1 no Mineirão, vai conquistando a classificação por enquanto para enfrentar o Ceará. O adversário do Ceará por enquanto é o Atlético Mineiro. Nesse caso aí, com esse número de gols, já que o primeiro jogo foi 0-0, qualquer empate é do Ituano. E o 13 da Paraíba, que é uma das grandes surpresas desta Copa do Brasil, que todo ano tem surpresas, né? É aqueles times que ninguém está esperando que possam fazer uma boa campanha e eles fazem. E o 13 vai ganhando do Curitiba por 1-0. Como o primeiro jogo foi 2-1 para o Curitiba em Curitiba, esse gol fora, aliás, os gols tanto em Curitiba como o de hoje, marcados pelo Adelino, vai classificando o 13 de Campina Grande, Paraíba, para a próxima fase, para enfrentar ou o Fluminense ou o Grêmio. Rodrigo Sintra tomando aí as últimas providências. Ele autoriza, está valendo, bola rolando, começa no Estádio Olímpico em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, Grêmio e Fluminense. Fluminense que vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, venceu o São Paulo em casa, venceu o Paysandu no último domingo, lá em Belém do Pará por 2-1. Nos entendeu que o desvio foi do Alessandro. O Alessandro, veja aí, foi revelado pelo Flamengo. Aí teve no futebol da Ucrânia, passou pelo Cruzeiro e agora está aqui no Grêmio. Uma passagem relâmpago também pelo Palmeiras, o Alessandro. Desmarcou, foi falta dele. Aí você vê o Mano Menezes, técnico que veio para substituir o Hugo de Leão. Mano Menezes que estava no Caxias, na Serra Gaúcha. Lateral favorecendo o time do Fluminense pela esquerda. O camisa 10, Juninho. O Fluminense está exatamente com a escalação que conquistou o título naquele jogo contra o Volta Redonda, vitória por 3-1. Bola para o Juan. Alessandro acompanha, Juan vai, a bola vai pela linha de fundo. O Rodrigo Sintra está marcando apenas o tiro de meta, favorecendo o time do Grêmio. O toque de calcanhar lá na devolução para o Juan. A dividida foi normal ou houve falta, Marcília? Não houve nada. Disputa normal de jogo. Jogadores do banco de reservas do Grêmio à disposição do técnico Mano Menezes. Muitos garotos no banco de reservas do Grêmio. Vai de novo o Juan aí para fazer a cobrança do lateral. O primeiro jogo foi 3-0 para o Fluminense. Aí o Marcão, jogando com essa proteção aí no rosto. Fez uma cirurgia no nariz o Marcão. Aí está jogando o time do Grêmio. Ele não atuou contra o Paysandu no último fim de semana, mas nada a ver com o nariz. Ele sentiu dores no joelho, ele já estava usando a máscara, jogou assim contra o São Paulo e não jogou por causa de dores no joelho e agora volta ao time. Tem a entrada do Juan sobre o garoto Anderson, o juiz está marcando a falta, o Rodrigo Sintra. Do Juan sobre o Anderson. O Anderson que pintou muito bem, é uma revelação. O Grêmio está convivendo esta semana com notícias, veja aí o Anderson na dividida com o Juan, da possibilidade de negociação. Um grupo de empresários, depois o Palermo da Itália, para negociar metade dos direitos federativos do Anderson. Os caras falaram em 10 milhões de reais, o Grêmio só quer conversa acima de 10 milhões de dólares. Por esse aí, pelo Anderson, faz o cruzamento, Antônio Carlos corta. Aí a bola vai sobrando com o Marcelo Oliveira. Nós já falaram de uma quantia bem mais gorda em euros, né? A tentativa de levar o Anderson. E eu não sei, um jogador de 17 anos jogar no Palermo da Itália, desaparece, né? Isso. Aí a falta você está revendo sobre o Marcelo Oliveira. É o comecinho de jogo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Vamos para essa cobrança de falta.
O Marcelo Oliveira ajeitou ali para fazer a cobrança. Veja a preocupação do Abel Braga. Aí vem cobrança para o Grêmio. Vai tentar daí. Chegou o Antônio Carlos tirando. Diga, Fernando Becker. Amanhã vai ter uma reunião aqui no Estádio Olímpico do presidente do Grêmio, Paulo Odoni, com o representante do clube italiano para tratar desta negociação. O presidente do Grêmio só aceita negociar o Anderson a partir de 25 milhões de reais, mas apenas 50% dos direitos federativos do jogador. Está jogando o time do Fluminense com o Juan. Essa falta que foi cobrada que você viu de novo. Bola tocada para o Leandro. Aí ele se manda. Alessandro Lopes na marcação. Tenta chegar à linha de fundo o Leandro. Driblou bem o Alessandro Lopes. Ganhou. Faz o levantamento para o Tuta. A bola passa por todo mundo. O Juninho caiu. Não chegou a reclamar, não. A bola sobrou com o Gabriel. Trouxe pela diagonal. Vivendo um grande momento com a camisa do Fluminense, o Gabriel. Domingo ele fez os 2 gols. 2 cobranças de pênalti. Um deles sofrido pelo Gabriel, que agora comete a falta. E o Rodrigo Sintra está marcando a falta que favorece o time do Grêmio. No ano passado, os 2 times também se enfrentaram pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 2-2 e o Grêmio venceu por 4-1. Aqui em Porto Alegre, eliminando o Fluminense. Nos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o ano passado, o Fluminense venceu os 2. 2-0 no Rio e 3-2 aqui em Porto Alegre. Aí o Gabriel arremessando para o Juninho. Devolução para o Gabriel. Marcado pelo Anderson, levou a melhor o Gabriel. Aí já trabalha buscando o Arouca pela direita. Protegeu, foi puxado, sofreu falta o Arouca. O jogo começa pegado, brigado neste princípio aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Ainda lá o Juan para fazer a cobrança da falta. O Diego pediu calma ali para o Juan, mas ele de qualquer forma trocou de lado, já recebe. Vai tentar fazer o cruzamento. Levantamento para o toque do Antônio Carlos. Subiu bem para fazer o corte o Marcos Vinícius. Lateral favorecendo o time do Grêmio. São os primeiros movimentos aqui em Porto Alegre. Outros jogos que estarão acontecendo simultaneamente. Figueirense e Corinthians no Orlando Scarpelli em Santa Catarina. O primeiro jogo foi 2-0 para o Corinthians. Aí o Somália botou na frente, buscando o lateral que vai para o fundo para tentar fazer o cruzamento. O Scaloni, a bola foi diretamente pela linha de fundo. O Samuel que estava na jogada lá do lado esquerdo. O Scaloni está estreando hoje, lateral esquerdo, contratado do futebol. Ele é chileno, mas passou pelo futebol italiano, pelo português, estava no River recentemente da Argentina. A falta favorecendo o time do Grêmio. Aí o Tuta, outro que está voltando, exemplo do Marcão. O Tuta sentiu um problema muscular e não jogou em Belém do Pará pelo Campeonato Brasileiro no último domingo. Ali o Giovani para fazer a cobrança, ele ficou batendo boca com o Tuta. Agora sim trabalhando com o Escalona. Se manda pela esquerda o Escalona, mostra a habilidade com o pé esquerdo. Aí botou a frente para o Samuel. Somália foi para a boca do gol. Samuel não alcança, apenas o tiro de meta, favorecendo o time do Fluminense. Os primeiros 6 minutos de bola rolando neste primeiro tempo, aqui na cidade de Porto Alegre. Outro jogo, Santa Cruz e Cruzeiro, lá no estádio do Arruda, no Recife. Primeiro jogo, 4-0 para o Cruzeiro. A vantagem extremamente confortável do time mineiro. Daí saiu o adversário do Baraunas e eliminou o Vasco dentro de São Januário, vencendo por 3-0. E amanhã, completando a rodada, nas quartas de final da Copa do Brasil, Paulista de Jundiaí, lá no interior de São Paulo, recebendo o Internacional aqui de Porto Alegre. O primeiro jogo foi 1-0 para o Inter, com um gol de falta do Jorge Wagner no finzinho do jogo. Aí o Juninho. Fica mais atrás o Diego. Tentou virar, a bola bateu no Anderson. Voltou, sobrou com o Giovânio. Aí o Marcos Vinícius. Faz o levantamento lá pra frente. Marcão chega dominando ali na posição de líbero, né? Realmente fica. Deu para ver claramente agora, né? Ele no meio dos 2 zagueiros, olha só. Ele está ali no meio. O zagueiro de área de cada lado e ele no meio, que é o líbero. É teu! Trabalhando da esquerda o Fluminense com o Diego. Mais atrás aí no Fabiano Heller. Aí ele joga com o Arouca. Tem o Anderson na marcação. Arouca se manda. Vai tentando muito bem no time do Fluminense o Arouca. No comando pro Tuta. Recebeu, tentou a devolução. Aí o Leandro aperta com ele. O Alessandro chega jogando essa bola para a lateral.
Lateral aí favorecendo o time do Fluminense. Vai lá para fazer a cobrança o Juan. São os primeiros movimentos. Chegamos a 8 minutos do primeiro tempo em Porto Alegre. O empate classifica o Fluminense. Bora pro Tuta. Quem chegou foi o Marcos Vinícius. É escanteio favorecendo o Fluminense. É o primeiro escanteio do jogo. Os reservas do Fluminense. Tem o goleiro Fernando Henrique. O Preto Casagrande. Também como opção no banco de reservas. O Preto Casagrande que foi campeão brasileiro ano passado pelo Santos. Fez um grande campeonato brasileiro. Vai lá o Juan para fazer a cobrança. Aí vem o levantamento. Anderson vai tentar armar o contra-ataque do time do Grêmio. Como é rápido o Anderson. Sempre com esse pezinho esquerdo. Se mandando. Somália vai lá pelo comando. Samuel também. E a falta sobre o Anderson. A galera que está muito próxima ali. Talvez o Sinda tenha até marcado só lateral, né? Vamos ver de novo a jogada. Olha o carrinho na bola, Marcília. Na bola, arremesso lateral. Olha. Não houve nada. Ou melhor, houve lateral. Cobrado agora para o Samuel. Tenta chegar na linha de fundo o Samuel. Veja a marcação do Marcão. Antônio Carlos chega limpando para o Fluminense. É a bola chegar ao Tuta. Tentou um toque ali de lado de pé. Acabou jogando de presente para o Pedrinho. Aí o Escalona. Esse é o Samuel. Mais atrás no Giovânio. Aí o Marcos Vinícius. Jogando entre os dois zagueiros de área do time do Grêmio. É o líbero do Grêmio. Se mandou pela direita o Alessandro Lopes. A bola foi tocada, saiu o lateral favorecendo o time do Grêmio. Mais uma vez aí o Mano Menezes, o técnico do Grêmio, no detalhe para você. Vem o Alessandro. Tentando no Somália. Arrumou no Pedrinho. Chegou bem o Diego, faz o corte, sai jogando com o Arouca. Passa o Gabriel na pela ponta direita. O Escalona acompanha loucamente o Gabriel. E ele se posicionou melhor que o Gabriel. O passe saiu, o Gabriel deu uma olhada para o Arouca. Reprovando a decisão tomada pelo Arouca. Aí o Alessandro. Chegou bem o Juan. Entrega para o Leandro. Aí joga pelo meio buscando o Juninho. Esse é o Gabriel. Mais uma noite agradável aqui em Porto Alegre. 20 graus a temperatura. O Fluminense jogando com camisas de mangas longas, mas não está frio não. Veja o Arouca. Recebendo pela direita, faz o cruzamento, vai saindo para fazer a defesa, o Eduardo, a bola sobrou, o Rodrigo Sintra está marcando a falta no Eduardo. Ou vai marcar o tiro de meta só? O Eduardo ficou caído aí, o Sintra Marcou só tiro de meta, até porque não houve absolutamente nada. Olha lá, subiu realmente limpo. Na sequência o Tuta foi a se proteger, porque ele ia caindo em cima do Tuta, né, lá? Exato, ele se desequilibrou e vai ao encontro do jogador do Fluminense. O lance foi normal. Ele quase dá um presente pro Fluminense, né? Porque ele deixou sair da mão dele a bola, que ele poderia talvez ter socado ao invés de tentar agarrar. Falhou no lance, a verdade é essa. E um gol do Fluminense praticamente define a classificação, porque o Grêmio tem que vencer por um líquido. Aí o Grêmio tem que fazer 4 gols de diferença, ou seja, teria que fazer 5-1 para conseguir a vaga. A falta já foi cobrada. Gabriel ficou pedindo o toque do Escalona. O jovem torcedor já com a camisa do Grêmio, se divertindo, que legal, né? Aí chegou o Juan, trabalhando com o Diego. Se manda o Diego, marcado agora de perto pelo Giovânio. Trabalhou na direita com o Gabriel. Aí faz o levantamento pro Tuta. Foi bem para fazer a defesa agora o Eduardo. Segura o Eduardo. São 11 minutos e 50. O Eduardo jogando lá para o ataque, buscando o Somália. Toque de cabeça do Antônio Carlos. Diego ajeitando para o Juninho. Aí o Juan. Veja a liberdade dos alas do Fluminense. O Juan e o Gabriel sempre trabalhando, gravitando ali na frente dos atacantes. Outra vez o Leandro. Aí o Arouca. Marcado pelo Somália. Recua no Antônio Carlos. A bola tocou no Anderson e sobrou no Escalona. Aí o chileno estreante da noite. Bola tocada para o Gabriel. Perdeu o Escalona, se manda o Gabriel. Vem o Fluminense tomando a iniciativa. Bola para o Juninho, domina. Levou para o pé direito, mais um drible. Ajeitou para o Arouca, devolveu na primeira, voltou para ele, se atirou. Saiu jogando o time do Grêmio com o Pedrinho. Somália de novo no Pedrinho. Ele teve uma passagem marcante pelo Palmeiras. Começou lá no interior de São Paulo.
E aí o Fluminense recuperando com o Juninho, tocando no Tuta. Aí o Tuta tenta a arrancada sozinho, tá no chão o Tuta. Rodrigo Sintra entendeu que não houve nada no Tuta. E você, Marcília? Para mim houve a falta. Toca a bola no lado e o Marcos Vinícius dá o corpo para ele. Provoca o encontrão. Você falava da liberdade dos laterais do Fluminense. O Scalona foi escalado exatamente para evitar a descida do Gabriel. Por enquanto, até agora, não conseguiu. Foi falta mesmo do Marcos Vinícius, né? Foi, deixou dúvida nenhuma. Passamos de 13 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Hoje, o Zagallo, né? Foi internado em um hospital na zona sul do Rio, mas está tudo bem com o Zagallo. O boletim médico divulgado agora há pouco diz que ele foi submetido a uma série de exames para que seja identificada a causa do problema digestivo do Zagallo. Boa recuperação, breve recuperação para o Zagallo. Ele chegou realmente com disposição estomacal e dores abdominais, mas está tudo bem com o Zagallo. Olha o Somália recebendo aí na área. Samuel pedindo, Somália de bico, Kleber defendeu. Voltou no Somália, faz o cruzamento, a bola desvia na zaga e vai pela linha de fundo. E agora é a vez do Marcão pagar geral para os seus companheiros de defesa. O Anderson realmente dá soluções diferentes para jogadas, né? O Somália errou o chute, o Kleber fez a defesa com o pé. Escanteio favorecendo o time do Grêmio. Aí vem o levantamento, a bola passa por todo mundo. Fabiano Heller acompanha, a bola vai em tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, depois da saideira, chame um táxi. Olha o Somália aí na dividida com o Marcão. Melhor para o Marcão. Ajudou contra o corpo do Samuel, a bola saiu. É apenas o tiro de meta, favorecendo o time do Fluminense. Amanhã, depois de América, tem as confusões do doce e animado lar da grande família. Rodrigo Sintra está fazendo gestos para o assistente. Fazendo o sinal de ok. Com as mãos para o assistente. Que tinha marcado primeiramente arremesso lateral e o assistente comunicou que era linha de fundo. Aí o Leandro jogando pelo meio com o Juninho, a bola passa por ele. Passa ali o Gabriel, vem pelo meio. Juninho levou, fez o passe no comando para o Leandro, de cabeça buscando o Tuta, apareceu bem o Marcelo Oliveira para tirar. Aí o Fabiano Heller com o Diego. Chegou o Pedrinho recuperando para o time do Grêmio. O desvio aí do Gabriel, a bola vai saindo lateral, favorecendo o Grêmio. Fluminense e Grêmio já se enfrentaram outras duas vezes na Copa do Brasil. Em 2001, o Grêmio venceu 1-0 em Porto Alegre, empatou no Rio 0-0. O ano passado, 2-2 no Rio, 4-1 Grêmio aqui em Porto Alegre. Portanto, o Grêmio sempre eliminou o Fluminense quando os dois se encontraram na Copa do Brasil. O desenho do Alessandro é mais um lateral favorecendo o time do Fluminense. O Alessandro estava falando alguma coisa com o Pedrinho, seu companheiro de meio de campo. Aí o Tuta. Foi para a dividida, chegou tocando o Alessandro Lopes. Jovem zagueiro do Grêmio. Aí o Tuta, 30 anos, o Tuta que já fez 12 gols em 13 jogos nesta temporada pelo Fluminense. Toque de cabeça do Marcelo Oliveira. É escanteio favorecendo o tricolor. Vai lá o Juan para fazer a cobrança. Aí vem cobrança de escanteio para o Juan. Antônio Carlos vai lá para a área, o Diego também. E o Fabiano Heller se apresenta para a jogada aérea. E o Tuta grandalhão. O Rodrigo Sintra agora vai chamar a atenção. O Tuta, quando ele partiu para se posicionar, foram aos trancos e barrancos os dois ali. O Marcos Vinícius, que é o capitão do Grêmio, está pagando geral ali, mas ele marcado pelo Marcelo Oliveira. Olha ali, é o número 6 do Marcelo Oliveira. O juiz não tinha sequer apitado ainda. Nesse tipo de jogada não tem santo. Todo mundo ali é pecador. Todo mundo empurra e segura. Aí a bola ajeitada para o Leandro. Chegou o Marcos Vinícius tirando, bota o Grêmio no ataque com o Samuel. Aí foi o Gabriel, Samuel ficou no chão, ficou pedindo ali uma falta, o juiz entendeu que foi tudo normal.
Sai jogando o Gabriel para o Fluminense. Passamos de 17 minutos e 40 deste primeiro tempo. Segue 0 a 0, o resultado que classifica o Fluminense, por enquanto, para enfrentar o 13 de Campina Grande, que vai ganhando do Coritiba por 1 a 0. Lá no estádio Hernani Sátiro, em Campina Grande, na Paraíba. Aí o Scalona, chileno, lateral do Grêmio, estreante. Jogou no Benfica, o Scalona. Teve uma passagem pelo Torino da Itália. Começou no Colo-Colo do Chile. Tem 25 anos, veja aí o Scalona, reforço do Grêmio para a disputa da Série B. O Grêmio que venceu o Avaí por 4 a 3 no último sábado aqui no estádio aqui em Porto Alegre. Foi no Beira-Rio o jogo, com portões fechados, né? É o hábito de dizer que o Grêmio joga no Olímpico, mas foi no Beira-Rio. Vitória por 4 a 3. Na primeira rodada o Grêmio perdeu para o Gama, lá no Distrito Federal, por 2 a 1. Aí vem outra vez o time do Fluminense. O Juninho faz o cruzamento. O corte foi do camisa 3, Alessandro Lopes. Gabriel, um toque para o Arouca, devolveu bonito para o Gabriel. Gabriel Poder tenta passar a linha entre dois, acabou desarmado. Aí sai jogando o Grêmio, tenta imprimir velocidade nessa saída de bola. Veja aí o Samuel. Diego acompanhou e conseguiu tocar na frente dele, mas o Rodrigo Sintra marcou uma falta lá atrás. O Anderson ficou reclamando com o Rodrigo, o juiz do jogo, e ele marcou a falta. Ele deu a lei da vantagem, não concretizada. Ele volta atrás e marcou a falta sobre o Anderson, que aconteceu. Mas demorou muito, hein? Demorou muito, esperou a bola rolar muito. Aí o Anderson dominando, recebe, tenta fazer o giro, ficou no chão. O Rodrigo vai parar o jogo agora. Botou a mão no bolso ali, os jogadores de Fluminense e Grêmio ficam discutindo. O Rodrigo Sintra pede calma para o Marcão, para o Gabriel, para os jogadores do Grêmio. O Arouca vai se levantando. Vamos ver qual atitude tomará o Rodrigo Sintra. Vai dar cartão amarelo para alguém, eu acho. Por Scalona. Carrinho que ele deu ali na lateral. Ele esperou abrir, esperou acalmar. É. Né? Você vai ver o carrinho, olha só. Olha só. É que aí foi o lance anterior. Exatamente. E ele deixou o jogo seguir. E agora? Vem um carrinho aí de matar, olha só. Foi falta no Anderson, não foi, No Marcelo? lance anterior foi. Agora, no não, lance, não na sequência, né? Na sequência não justifica o que o Scalona fez. E a falta do Scalona foi de cartão. Aí o Antônio Carlos fazendo o levantamento. Muito forte, o kick da bola, ela vai sobrando com o Eduardo. Eduardo também é conhecido da torcida do Fluminense, né? Um jogo jogando pelo Bangu, ele fez um gol de cabeça. Uma partida semifinal de Campeonato Carioca contra o Fluminense, mas o gol foi anulado. Muita reclamação até hoje da torcida do Bangu. E você viu que a bolinha pintou aí, tem rede balançando no futebol brasileiro. Lembrando que além da Copa do Brasil, nós temos a Libertadores, mas é gol na Copa do Brasil mesmo. Rodrigo Fabre faz o terceiro do Galo Mineiro. O Ituano também é Galo. 3 a 1 para o Atlético, que vai consolidando a sua classificação para enfrentar o Ceará, que eliminou o Flamengo nesta fase da Copa do Brasil. Bola forte demais do Diego para o Tuta, passou, vai sobrando lá com o Scalona. 21 minutos de bola rolando no primeiro tempo em Porto Alegre. E olha, o Fluminense com 21 minutos, domina, tem mais time, está em cima, mas até agora não deu um chutezinho ao gol do Grêmio. E o Abel deu 21 minutos. O Abel deu uma senhora bronca no Antônio Carlos, não está nada satisfeito com a defesa e com a marcação do time. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. Marcelo Oliveira tentando passe no comando lá para o Somália. Vira o jogo para o Alessandro. Aí tenta levar pela diagonal. Trabalhando com o Geovânio. Mais uma vez jogando pela esquerda, agora buscando o Marcos Vinícius. Em rede, balançando na Copa do Brasil. E é gol no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, hein? Gol do Figueirense, Bilu. Figueirense 1, Corinthians 0. Resultado que ainda classifica o Corinthians.
Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, o melhor presente do Dia das Mães. Corinthians que está jogando em Santa Catarina sem o Betão, o zagueiro, e o Roger, que vinham atuando como titulares e foram barrados pelo Daniel Passarella. Opção tática, segundo o técnico argentino do Corinthians, Daniel Passarella. 1-0 para o Figueirense, hein? 2-0, leva o jogo para os pênaltis. Claro que se o Corinthians fizer um gol, obriga o Figueirense a ganhar por 3 de diferença aí. E olha, gol na Libertadores do Palmeiras, Osmar. Jogo contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela. O Palmeiras tem 5 pontos nesse grupo. O Cerro Porteño lidera com 11. O Palmeiras tem 2 jogos ainda. Está vencendo hoje. Se vencer, dá um passo gigantesco para conquistar a classificação. E esse é o jogo especial para o Palmeiras, que é a partida de número 5.000 na história gloriosa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Veja aí o lateral cobrado lá para a área. Rodrigo Sintra marcou reversão na cobrança do Alessandro. Já é a segunda reversão que ele dá do Alessandro. Ele bate a lateral e levanta o pé de apoio antes de arremessar a bola. O Alessandro está ali abrindo os braços. Vamos ver se ele levantou o pé. Olha lá, Marcília, levantou depois ou levantou antes? E depois que a bola sair e estiver em jogo, tudo bem, né? Depois tudo bem. Tô achando que ele levantou antes de você, Marcília. Também. Já tinha feito igual aqui, bem em frente, junto ao setor central aqui, a linha central do meio do campo. Aí de novo o Alessandro, esse ele aprendeu, agora fez direito. Arremessou para o Somália, você viu o Mano Menezes ali à frente dele, recuperação do Fluminense. Juninho tocou para o Diego. Tuta vai pelo comando, o Gabriel ficou lá na direita. Ele tentou jogada com o Juan. Bola espirrada, sobra com o Marcão. Ajeitando já no Gabriel. Gabriel botou no comando para o Juan. Juan faz o giro, recua para o Diego. Quem se apresenta na esquerda é o Juninho. Diego levou para o pé direito. Aí joga lá pela direita buscando o Leandro. Leandro trouxe para dentro. Marcado pelo Giovani. Jogou na esquerda para o Juan. Juan domina, devolve no Leandro. Na esquerda ele vai para cima da marcação. Pé direito, levanta buscando o Tuta. Subiu para fazer o corte o Marcos Vinícius. Aí a falta do Marcão. O Rodrigo Martins Sintra está marcando. Sistema de alto-falante aqui, não sei, você em casa deve ter ouvido, porque é alto, rapaz, né? Forte. É que nós temos aqui um sinal bem à nossa frente, né? Um alto-falante bem aqui à nossa frente. Falta no Anderson. Antes está fazendo o gesto ali do cartão amarelo, mas isso e agora ele exagerou no gesto, vai tomar a dura do juiz. Mas é a mania que ele tem. E isso não é de agora. O Anderson tem esse problema e está na hora do técnico, dirigente, enfim, de tomar uma providência. Desde cedo, qualquer falta que ele sofre, mais ou menos dura, ele sempre faz sinal para o árbitro para mostrar cartão, fica bravo, reclama. Ele é habilidoso, né? Foi falta mesmo, a jogada foi muito bonita e o cartão amarelo foi para o Marcos Vinícius, o capitão do Grêmio, que foi lá ajudar o Anderson na reclamação. Vai lá o Scalona para fazer a cobrança. Veja que nas faltas cometidas foram 5 do Grêmio e 7 do Fluminense. 26 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo. E nem o chute do Flu. Marcos Vinícius vai lá para a tentativa da cabeçada. Tem 1,89 m. Era a cobrança. Subiu para fazer o corte. O Juninho ali na primeira trave, jogando essa bola para a linha de fundo. Aí o Marcos Vinícius. Está afiliado o Marcos Vinícius, né? Continua batendo boca com o juiz enquanto você está revendo o corte do Arouca, dividida lá do Marcão. Esse se segura para lá, segura para cá. Aí vem cobrança do Scalona. Kleber saiu mal. Toque de cabeça. A bola acabou saindo pela linha de fundo. E o Rodrigo Sintra marcou só o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Mizuno Wave. Melhor tecnologia de absorção de impactos. Os internautas que participam das transmissões da Globo, sempre mandando suas mensagens. Você que também está ligado na Globo Internacional, mais de 45 países, muito obrigado pelo carinho. Noronha, onde o Abel vai encaixar o Felipe? É a pergunta que vem do internauta João Santos de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. Muito obrigado pela participação a todos vocês internautas que estão sempre interagindo conosco.
Antes do Noronha responder, é importante a gente trazer a informação. Veja aí a falta agora sobre o Alessandro Lopes. E o Felipe teve a pena diminuída hoje no recurso pelo STJD em 1/3, ou seja, ele vai cumprir 120 dias no total. E daqui a 2 meses, né, dia 6 de julho, ele vai estar liberado para jogar o Felipe. E aí a gente está revendo a falta. Depois da cobrança da falta, o Noronha vai dizer a partir do dia 6 de julho aonde o Felipe vai jogar no Fluminense. Vai lá o Scalona de novo para fazer a cobrança da falta. Marcos Vinícius está na área, Marcelo Oliveira também. Veja o levantamento, subiu para fazer o corte à zaga do Fluminense com o Fabiano Heller. Ela voltou no Pedrinho, botou para o Somália. Tentou girar o Somália, ela sobrou com o Anderson. Um chute para a defesa do Kleber. E nessa diminuição da pena, o Felipe vai ter que fazer trabalhos sociais. Serão 500 cestas básicas. Algo em torno de R$40 mil vai gastar o Felipe. Vai ter lugar no time, Noronha? João, ainda faltam 2 meses para o Felipe voltar a jogar. Vamos ver, o Abel já tem problemas aí com o Preto Casagrande, que não gosta de ficar na reserva. É um bom jogador, não gosta, reclama, olha aí. Arouca tentou chegar à linha de fundo, Tuta pedindo o cruzamento. Chegou para fazer o corte o Alessandro Lopes. Completando o Noronha. Mas já tem esse problema no meio de campo com o Preto Casagrande. E o Felipe vai trazer outro problema pro Abel. Vamos esperar os 2 meses aí para ver o que acontece, porque realmente não vai ser fácil encontrar um lugar para ele no time, não. O time do Fluminense está muito bem. Se mandando aí o Alessandro Lopes. Vem o Grêmio pela direita. Revelado no Atlético Paranaense, o Alessandro Lopes foi vice-campeão ano passado pelo Atlético Paranaense. Tem só 21 anos. Chegada do Alessandro, a bola saiu lateral, favorecendo o time do Fluminense. E é gol na Libertadores. O Deportivo Táchira empata. Boada faz Táchira 1, Palmeiras também 1. Lá na Venezuela. O Leandro e o Anderson se xingaram muito agora na frente do árbitro. E agora mais discussão também. Entre o Pedrinho e o Leandro agora. Foi bem na frente do árbitro, as 2 discussões. Aí o Leandro tocando de cabeça. Chegou ali o Marcos Vinícius na primeira. O Marcelo Oliveira também. O Giovani está jogando. Aí o Scalona. Bota lá para o Somália. Marcado pelo Antônio Carlos. O Antônio Carlos foi e fez a falta sobre o Somália. A falta favorecendo o time do Grêmio lá pela esquerda. Próximo domingo teremos mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, 9 da manhã, o Grande Prêmio da Espanha. Os ingressos estão todos vendidos há mais de mês. Afinal, Alonso já ganhou 6, o espanhol, Fernando Alonso, ganhou 3 etapas das 4 disputadas até aqui no Mundial. E domingo ainda tem a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futebol de Areia. Agora com a marca da FIFA, com o carimbo da FIFA. Será a primeira Copa do Mundo de futebol de areia. Brasil e Tailândia dentro do esporte espetacular. Dirija-se ao portão 7. Atenção, Pedro Willi Tomazini, dirija-se ao portão 7. Está jogando aí o time do Grêmio. Levantamento para o Somália, adiantado segundo o assistente. O Rodrigo Sintra está marcando o impedimento no ataque do Grêmio. Está adiantado o Somália, Marcília? Está sim, um pouquinho avançado. Está mais em cima dele, está... Olha, no Photoshop ali, meio corpo. A coisa incrível desse jogo é que, por enquanto, o Fluminense, embora não chute a gol, não chutou até agora, 30 minutos de jogo, o Grêmio só chutou 3 vezes. O jogo está muito amarrado. Poucos chutes a gol. Acho que para um time que quer vencer como o Grêmio, não importando a classificação ou não, acho que tem que ser um pouco mais agressivo. E o Fluminense, por enquanto, está fazendo o jogo que lhe interessa. 0 a 0, classifica o Fluminense com folga, né? Aí se manda o Fluminense com o Fabiano Heller. Botou pro Tuta, que bolão. Olha a chance do gol, Tuta derrubado, pênalti. Driblou o goleiro Eduardo, foi pro chão, o Tuta, Rodrigo Martins Sintra marca. Pênalti do Eduardo, que está aí reclamando em cima do Tuta. Que bola do Fabiano Heller. E aí o lance que é todo seu, Marcília. Pênalti. Do corpo.
Ele corre um risco. O goleiro sai, olha lá, intercepta. Ao choque. E o jogador não vai fazer nenhum esforço também para levantar a perna. Né? Mas ele pode pular, mas não tem obrigação nenhuma de pular, né? Olha ali. Errou o bote. Atinge a perna do jogador. Não tem a mínima obrigação de saltar por cima. Deixou a perna para cavar o pênalti e é pênalti. E olha lá, e o Anderson sai lá do meio do campo para vir reclamar o quê? Tem amarelo para ele. Ainda pouco ainda disse, né? Alguém tem que domar esse menino. Se ele pensa que ele vai fazer carreira assim, reclamando de tudo e de todos, é bom ele até lembrar do Felipe. O Tuta vai para a cobrança do pênalti. O Tuta tem 4 gols na Copa do Brasil. Os artilheiros são o Fred do Cruzeiro e o Fábio Júnior do Atlético Mineiro com 6. Tuta que vem fazendo gol atrás de gol com a camisa do Fluminense. Um gol que é decisivo, hein? Se o Tuta fizer, o Grêmio vai ter a obrigação de vencer por 4 de diferença. 5-1, por exemplo, para ficar com a classificação. O Fluminense vai ficando com uma chance muito grande de dar um passo ainda mais decisivo para a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Autorizado Tuta. Partiu, Tuta bateu. Gol do Fluminense. Número 9 de pênalti. Faz 1 para o Fluminense, 0 para o Grêmio. Goleiro Eduardo para o lado esquerdo, bola de mansinho no cantinho direito do goleiro. O Tuta faz o 5º gol dele na Copa do Brasil. O 13º na temporada e deixa o Fluminense pertinho das quartas de final, Sérgio Noronha. O Fluminense é mais time que o Grêmio, evidentemente. De um Grêmio até muito nervoso, está se vendo. Já tem 2 cartões amarelos. Enfim, o Fluminense mais calmo. E o primeiro chute que deu a gol de pênalti, 1-0. Mostrando que é mais time que o time do Grêmio, dando um passo gigantesco realmente para a classificação. Estamos conhecendo mais um classificado para enfrentar o Ceará, o Atlético Mineiro. Vence o Ituano por 3-1. Portanto, confronto definido das quartas de final, Atlético Mineiro e Ceará. Ceará que eliminou o Flamengo. Ontem venceu pela Série B o Criciúma por 2-0, jogando em casa, jogando bem. Ceará e Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Chegou ali o Fabiano Heller, chutão, a bola explodiu no Anderson. Vai sobrando lá na esquerda com o Scalona, mas o Gabriel dá um toque de cabeça. O lateral favorece o time do Grêmio. 35 minutos jogados deste primeiro tempo. Já tem o show do intervalo. Gols da Copa do Brasil, da Libertadores para você. Tá passando lá o Alessandro pela direita, o passe errado. Luiz. E é só lateral para o Fluminense. Diga, Fernando Becker. Alguns torcedores que ficam aqui nas sociais do Estádio Olímpico começaram a gritar o nome do ex-goleiro do Grêmio, Márcio, titular até bem pouco tempo atrás, que foi dispensado por motivos técnicos na semana passada. O Márcio, aquele do Paulista de Jundiaí, revelado pelo São Paulo, né, que é pelo menos ele tem um temperamento especial, digamos assim, né? Ele participa do jogo ativamente, faz gestos, salta. E conquistou a torcida, né? Vai lá o Alessandro para fazer a cobrança do lateral para o Somália. Marcado ali pelo Diego, ele devolve para o Alessandro. Foi o Marcão, a bola espirrada fica com o Giovânio. Aí Pedrinho, de novo Giovânio. Aí vira o jogo mal, lá o Scalona tem que voltar. Lateral esquerdo, o chileno que está estreando, vem para dominar. Botou a frente para o Samuel. Samuel que fez 6 gols na temporada, é o vice-artilheiro do Grêmio. O artilheiro é o Somália com 11. O Grêmio que tem como prioridade máxima voltar à Série A. Aí o Juan. Chegou ali o Leandro. Bola sobra com o Alessandro. Tem o Anderson pela direita, deixadinha para o Anderson. Marcado pelo Juan. Ele tenta a jogada individual, faz um grande lance, o Anderson. O juiz está marcando a falta lá atrás do Anderson. Ou no Anderson. Ele entendeu que deu vantagem. Quando ele viu que o Anderson estava desequilibrado depois da sequência de dribles, ele resolveu marcar a falta. A gente está revendo o lance desde o início. Ele marcou a falta aí, nesse lance, né, Marcílio? Depois ele deu a vantagem e voltou. Agora aconteceu, puxou.
Aí já sentiu que o jogador já chegava desequilibrado. Ele não ia alcançar a bola em função da falta sofrida. E aí ele volta atrás. E o Anderson tinha ficado com a bola lá na frente. Não, mas ele já tinha perdido. Ele estava desequilibrado. Já estava se jogando na bola, né? E o Scalona vai para a cobrança de falta de pé esquerdo. Jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, viva o que é bom. Tem bolinha pintando aí na tela da Globo, tem gol acontecendo. O Fluminense está se mandando aqui pela esquerda com o Leandro. Quem chegou ali foi o Marcelo Oliveira para ficar com ela. O Rodrigo Cito está marcando É a mesma coisa. ali atrás a falta. A falta sobre o Leandro. E o Palmeiras faz o segundo gol na Libertadores, hein? Deportivo Táchira 1, Palmeiras 2. Cerro Porteño, Palmeiras, Santo André e Táchira, os times desse grupo. Os dois mais bem colocados se classificam. O Cerro Porteño tem 11, Palmeiras e Santo André tem 5. Olha o Diego, daí vai tentar. Jogou pela linha de fundo, é só tiro de meta favorecendo o Grêmio. Daqui a pouquinho no show do intervalo, os gols da Copa do Brasil e da Libertadores. O Atlético Mineiro ganhou do Ituano por 3-1 e se classificou para enfrentar o Ceará. Figueirense vai ganhando do Corinthians por 1-0, gol do Bilu, camisa 10. Normalmente joga com a 10 do Figueirense. O 13 vai conquistando a vaga, vencendo o Coritiba. Esse jogo do 13 começou 8h30. Vai vencendo o Coritiba por 1-0. 1 para o 13, 0 para o Coritiba, vai dando 13. Daí o adversário, por enquanto, do Fluminense, que vai conquistando a vaga aqui em Porto Alegre. E Santa Cruz e Cruzeiro estão empatando em 0-0. O primeiro jogo foi 4-0 para o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Cruzeiro está seguindo para enfrentar o Baraunas de Mossoró, Rio Grande do Norte. O Baraunas do Cícero Ramalho. Aos 40 anos fez um gol em cada jogo contra o Vasco e se transformou em atração do Baraunas. Que campanha do Baraunas. Tirou vitória, por exemplo, vencendo os 2 jogos. O 13, que está tirando hoje o Coritiba, eliminou o São Caetano. É a Copa do Brasil, movimentando todos os estados brasileiros. Começa sempre com 64 times a Copa do Brasil. Aí o Leandro, se mandando pela esquerda, o desvio do Alessandro Lopes. O lateral é do Fluminense. Esse é o Alessandro Lopes, você viu no detalhe. Aí o Leandro recebendo. Boa bola para o Juan. O estilo, né? Tocou no Arouca. Será que vai tentar? Daí o Arouca ajeitou, bateu e jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, 60 anos sendo feito para você. Aposentados que ganham mais de um salário mínimo de benefício estão fazendo as contas. Você vai ver logo mais no Jornal da Globo de quanto será o aumento nos benefícios. E direto de Brasília, a repercussão da votação em plenário que cassou o mandato do deputado federal André Luiz do Rio de Janeiro. O Jornal da Globo começa logo depois do futebol com Ana Paula Padrão. Aí Samuel no cruzamento chegou ali para fazer o corte, o Diego. Lateral do Grêmio pela direita. Noite agradável em Porto Alegre. Temperatura ali de 20 graus aproximadamente. Aí o Anderson. Reclamando ali de uma falta. De ter sido atingido o Anderson. Pedrinho. Devolveu no Giovânio. Tentou lá para o Somália. Somália e Antônio Carlos caíram. O juiz mandou seguir. O Gabriel chuta contra o corpo do Scalona. O lateral favorecendo o time do Fluminense. O Grêmio, que é 4 vezes campeão da Copa do Brasil, ao lado do Cruzeiro. Os dois são os maiores vencedores. Foram 12 passes errados do Grêmio, 25 do Fluminense no jogo. Mas em compensação, o time gaúcho participou de 15, olha a posse de bola, 56% do Grêmio, 44% do Fluminense. O Grêmio teve 13 minutos e 40 de posse de bola, o Fluminense 10 e 40 do tempo efetivo de bola rolando. Olha o Somália aí, dominando, levou para o pé direito, foi travado pelo Antônio Carlos, é escanteio. Mas o Fluminense não precisou jogar bem para estar vencendo por 1-0, não.
O time do Grêmio é muito fraquinho, está muito nervoso, extremamente nervoso, todo mundo reclama do árbitro, discutem. Olha, o Grêmio está mal, eu acho que até na segunda divisão ele vai ter que melhorar muito. O Fluminense vence sem precisar se esforçar muito. Vamos para a cobrança do escanteio com o Scalona. Aí ele faz o levantamento, vai subir o Somália. Samuel tentou o toque de cabeça lá na esquerda, a bola foi desviada pelo Marcão, é outro escanteio. Termina em Campina Grande, na Paraíba, festa em Campina Grande, hein? 13-1, Coritiba 0. O 13 está classificado para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Chute do Samuel, Kleber foi lá para defender. Para enfrentar, por enquanto, o Fluminense. Que campanha do 13. Tem uma torcida apaixonada, imagino que o estádio Hernani Sátiro recebeu um grande público lá em Campina Grande, na Paraíba. 43 minutos e meio. 2 minutos de acréscimo. Marcando aí o Rodrigo Sintra. Falta sobre o Samuel. 44 minutos, Noronha. Vitória do Fluminense por 1-0. Você diria que é uma vitória justa mesmo? O Fluminense tendo chutado 3 vezes contra 6 do Grêmio, por exemplo. Mas a vitória, eu já disse, é muito mais pelos problemas do Grêmio que pelas virtudes do Fluminense. O Fluminense não precisa se esforçar. É só tocar a bola e tal. O Grêmio tem mais a bola, aperta mais, chutou mais. Mas é um time extremamente nervoso, extremamente inseguro. Problemas sérios que tem que ser resolvido até, acho que fora de campo, na minha opinião. E aí o Fluminense bastou ser um pouquinho mais organizado para vencer por 1-0, com certa justiça, evidentemente. Não chutou mais, mas vence o jogo. Por exemplo, o time do Grêmio, repito, tem que ter cuidados até na segunda divisão. É a chegada do Juan. E a entrada fortíssima do Marcelo Oliveira na dividida com o Juan. O Juan está caído ali. O cartão amarelo para o Marcelo Oliveira. Renato Marcília, olha a chegada do Marcelo Oliveira ali. Ficou de graça. Cartãozinho amarelo, Marcília. Podia ter sido vermelho sem nenhum problema. O silêncio que se fez no estádio na hora da falta é o melhor indicativo. É o torcedor que fica esperando. Agora vem o vermelho. É a prova do que eu estava dizendo, do nervosismo do time do Grêmio. É uma entrada absolutamente violenta, desleal e desnecessária. Por puro nervosismo. Aí o Arouca. 2 minutos. Vamos a 47. Recebendo o Diego. Desmarca o Arouca pela direita. Já recebe e trabalha com o Juninho. Se posiciona o Juan. Tem sido a grande arma do Fluminense, o avanço dos seus alas. E agora o Anderson, habilidoso, Antônio Carlos marcando, tentou resolver tudo sozinho, saiu Kleber para fazer a defesa. Garoto Anderson, 17 anos, completou 17 anos agora, dia 14 de abril, Anderson. Aqui, 1-0 para o Fluminense. Ao Grêmio resta vencer por 5-1 para conquistar a classificação, mas como já disse o Noronha, o Grêmio dá como importância nesse jogo a vitória, até no sentido do time se envolver com a Série B, de resgatar um pouco da autoestima. E tá aí o Anderson falando, conversando com o Rodrigo Sintra ali, reclamando com o árbitro paulista, o Rodrigo Martins Sintra. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Olímpico, em Porto Alegre. E o técnico passa o tempo inteiro reclamando do Nilson de Souza Monson, auxiliar. Quer dizer, é o nervosismo que vem também de fora para dentro. Quer dizer, o jogador vê o técnico agir dessa maneira, ele se sente no direito de fazer o mesmo dentro do campo. É o comandante, né? Finzinho do primeiro tempo. Tá aí o Fabiano Heller. A bola fica com o Pedrinho. De novo o Fabiano Heller mais atrás ali no Marcão. Veja como ele se posiciona como líbero, né? Sempre entre os zagueiros do Fluminense. Claro que ele tem liberdade de se mandar, etc. Mas é um jogador que faz uma função que no Fluminense há poucos, né? Que conseguem desenvolver essa função. E quando ele não jogou, jogou o Igor nessa função. Entrou o Igor, jogou o Antônio Carlos. Termina o primeiro tempo lá em Santa Catarina. 1-0 para o Figueirense. Imagina o sufoco que não está passando o Corinthians. 1-0 está classificando o Corinthians. Aqui apita Rodrigo Martins Sintra. Fim de papo no primeiro tempo. De 1 para o Fluminense, 0 para o Grêmio. Show do intervalo começa com os repórteres da Globo, Fernando Becker e o Renato Ribeiro. Vou ver aqui o garoto Anderson do Grêmio. 1-0 para o Fluminense. Era tudo que o Grêmio não queria. Agora foi impossível, Anderson? Ah, para, o juiz tá roubando pra caralho. Nunca vi isso na vida. Renato, o Anderson muito exaltado aqui.
Que Tuta, um gol praticamente garante a classificação. Não, acho que tem mais 45 minutos. Eles estão pressionando bastante nossa equipe. Nós temos que tomar bastante cuidado, né? Tá achando fácil o jogo ou esperava algo mais difícil? O jogo tá difícil, tá numa correria. A gente tem que ter mais a posse de bola, ter mais tranquilidade. Luiz Roberto. Luiz, Diga, Fernando. só uma palavrinha do Marcos Vinícius. O Anderson saiu muito nervoso. O time tá todo desse jeito, nervoso dentro de campo, Marcos? Não, o time precisa fazer o placar, é complicado, né? Mas eu acho que nós estamos melhor que o Fluminense. Tivemos uma só enfiada lá que o Tuta teve a felicidade. O que nós reclamamos é que foi falta no Samuel, que o juiz não deu, mas vamos lá, vamos ter tranquilidade. Obrigado. Ok, Fernando Becker, Renato Ribeiro, os repórteres da Globo abrindo nosso show. Vai ser show na praia de Copacabana, domingo. Brasil e Tailândia começando a primeira Copa do Mundo de futebol de areia. Diga lá, Fernando Becker. Ouvindo o técnico do Grêmio, Mano Menezes, voltou sem alteração, Mano. O que você pediu para os jogadores agora na segunda etapa? Olha, embora a gente tivesse tido dificuldade ofensiva na primeira parte do jogo, nós estávamos bem defensivamente e a equipe estava jogando com tranquilidade. Aí descuidou no lance, forçou uma jogada por dentro, tomou o gol. E depois do gol nós tomamos 2 cartões amarelos, né? Se não me engano, um com o Anderson e outro com o Marcelo. E a gente não pode perder um jogador nessa hora, porque o jogo pode complicar. Nós vamos jogar pelo jogo. Você sentiu o Anderson muito nervoso? Tá um pouco nervoso com a arbitragem. A gente acalmou no sentido de dar mais experiência para ele. Esse árbitro aí é um árbitro que ameaça o jogador o tempo inteiro. Obrigado, Mano. Renato? Aqui rapidinho com o Abel, passar uma pergunta do internauta no primeiro tempo. Vai botar onde o Felipe aí, Abel? Você está me arrumando problema para daqui a 2 meses. Depois a gente vê. Primeiro eu espero que eu esteja no cargo. Tá bom, o Abel que não mexeu no time no intervalo. Luiz Roberto. Você telefonou pro Abel, Sérgio Noronha? Que foi a mesma resposta que deu o Sérgio Noronha para os nossos amigos A internautas. resposta era óbvia. Você tem que saber a forma do Felipe, como é que lá está. Porque parar de jogar 2 meses, não adianta dizer que está treinando, porque tem que estar com reflexo em dia, tem que estar focado na competição. Isso tudo é importante. Não é simples ficar parado 2 meses e voltar a entrar no time, não. É meio complicado. Futebol, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é uma coisa de elite. Felipe, que teve a pena diminuída em 1/3, vai cumprir 120 dias, já cumpriu parte dos 120 dias e dia 6 de julho o Felipe estará apto a voltar a vestir a camisa do Fluminense em jogos oficiais daqui a 2 meses. E o Mano Menezes concorda com todos nós de que o Anderson, camisa 10 do Grêmio, está nervoso. Bola rolando nesse segundo tempo, 1-0 Fluminense. O resultado vai classificando o tricolor para a próxima fase da Copa do Brasil para enfrentar o 13 de Campina Grande. Que em grande estilo, um drama com o goleiro defendendo de forma milagrosa no último minuto, com o estádio Hernani Sátiro lotado, o 13 classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E sobre o Anderson, o Abel também achou ele nervoso quando voltou aí do túnel do vestiário, foi lá, falou com ele: garoto, você joga bola, pensa só na bola, não no juiz. Olha o passe que ele deu para o Scalona, que beleza, o Scalona cruza mal, a bola vai pela linha de fundo. Sobre o Anderson, no treino de domingo pela manhã, ele chegou atrasado em 30 minutos. E aí o técnico Mano Menezes teve que chamar ele no canto aí, conversar com ele e pedir para ele ter mais atenção. Não foi a primeira vez que ele se atrasou. Tentou fazer o giro ali o Juninho. Incrível, né? O jogador, o rapaz, o menino, nasce com um dom de jogar bola, porque sabe jogar bola realmente, tem tudo para ser um craque, mas a cabecinha dele pode estragar. Alguém tem que domar esse menino. Já disse, alguém tem que conversar muito com ele, explicar a ele como é que é a vidinha, olha aí. Olha o Juninho chegando com o Fluminense, tocando no Tuta. Tentou girar, acabou perdendo o prumo ali. Marcelo Oliveira sai jogando para o time do Grêmio. Tentou o passe em profundidade para o Anderson, que bolão. Ajeitou para o Somália, a bola passou para o Samuel. Aí ele vai à linha de fundo, o Somália continua pedindo cruzamento para o Anderson. Pegou de direita, que não é a boa. Ele fica se lamentando e a bola vai pela linha de fundo. Mas uma boa trama de contra-ataque do time do Grêmio. Ganhava R$400 aí quando pintou fazendo gols especiais, gols lindos, de falta, driblando meio time adversário. Passou a receber 40 mil mensais para aumentar a multa para 53 milhões de reais, a multa rescisória. Aí se mandando o time do Fluminense com o Leandro. Não deve ser fácil para um garoto de 16 anos, agora completou 17. Recebendo aí o Juan, devolvendo no Leandro, ajeitando no Diego.
Arrumou mais à frente com o Gabriel. Tem o Tuta pedindo. Scalona cortou. Bola voltou no Juninho. Aí o Arouca. Mais atrás no Antônio Carlos. Aí o Fabiano Heller. Tentou passe para o Juan. Chega dominando. E ajeitando para o Leandro. Trabalhando com o Arouca. Um dos pontos fortes do time do Fluminense. A manutenção da posse de bola e não numa determinada faixa do campo, né? Fazendo o time girar em todas as partes do campo. Agora o passe mais decisivo ali para armar uma jogada de linha de fundo. O Arouca errou. E o acompanhamento da jogada. Já você viu o Leandro acompanhando sempre o Jean. Alguém chega sempre para jogar com o Gabriel aqui pela direita. Olha só. A jogada como acontece. Diego para o Gabriel. Chegou o Scalona no carrinho jogando essa bola para fora. Lateral é do Fluminense pela direita, comecinho do segundo tempo. Aí um carrinho limpo, né? Um carrinho que foi na bola. Outro desvio do Scalona. Mais um lateral para o Fluminense. Aí o Diego. Tentou no meio para o Tuta. E é escanteio favorecendo o time do Fluminense. É o terceiro escanteio para o Fluminense. O Grêmio teve 4 no jogo. São 4 minutos e meio de bola rolando neste segundo tempo. O Fluminense vai se classificando para enfrentar o 13 de Campina Grande. O Atlético venceu o Ituano 3-1. Pega o Ceará na próxima fase. Aí o Juninho. Calcanhar no Juan. Juan tenta o drible. Marcado agora para o Giovânio. Recuou no Juninho. Mas o cruzamento, a bola tocou no Juan. Vai o Eduardo, a bola quicou, tomou um efeito. Quase que engana o Eduardo. Aí ele faz a ligação. Saiu jogando com o Alessandro. Jogou mais atrás, dá para o Marcos Vinícius. Botou de bico para frente. Não deu para o Somália, o lateral é do Fluminense. Amanhã, depois de a Grande Família, depois de América, tem as confusões do doce e animado lar da Grande Família. E depois da Grande Família, linha direta. Somália está no chão. E o Rodrigo Sintra pertinho está marcando. A falta sobre ele. Ele cobrou rapidamente para o Samuel, mas não está valendo a cobrança. Primeiro que ele está muito fora. Segundo que os jogadores estão se levantando ali da falta, né? E o Anderson agora ficou preocupado, né? O Sintra deu uma dura nele. Tudo bem, tudo bem. Fez um gesto ali de quietinho. Agiu bem o Sintra, Marcília? Agiu. Acho que deram uma enquadrada no Anderson no vestiário, né? Jogadores ali posicionados. Você dando um passeio aí pelo gramado do Estádio Olímpico, que aliás está, como sempre, em perfeitas condições. Veja a preocupação do Kleber. O Anderson vai lá para a cobrança. O Pedrinho também se posiciona. Vem cobrança de falta, vai o Anderson. Bola voltou no Giovânio. O Anderson se desculpa agora com os companheiros. Ele foi enquadrado devidamente no intervalo. O resultado pelo menos está surtindo aí, está aparecendo nesses primeiros 6 minutos. Alessandro Lopes. O Fluminense vencendo por 1-0, gol de pênalti do Tuta. O Grêmio tem que vencer por 5-1 para se classificar. Olha o Anderson. Caiu ali o Juninho, ficou pedindo falta. Rodrigo Sintra entendeu que não houve nada. Bola para o Scalona. Somália vai para a área. Samuel também, cruzamento. Olha o Somália, tocou para o Samuel. Subiu o Fabiano Heller. Tocando de cabeça, o Rodrigo Sintra estava lá pertinho. Ele marcou o tiro de meta. Então, acho que o Samuel tocou a cabeça do Fabiano Heller. Vamos ver de novo, olha. Agora lá. Sobe o Fabiano Heller. Isso, exatamente. O Samuel cabeceia a cabeça do Heller, que por sua vez cabeceia a bola. O Samuel. E, portanto, foi tiro de meta mesmo. Pedrinho faz o levantamento lá para o Samuel. Chegou o Diego cortando. Aí o Juan. Recebe o Tuta. Tem o Gabriel pela direita. São 7 jogadores do Grêmio contra 4 do Fluminense. Olha em profundidade para o Gabriel. Faz a proteção o Marcos Vinícius. Saiu bem o Eduardo para fazer a defesa. Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Você vai ver uma reportagem especial que vai explicar por que o dólar, que caiu mais uma vez hoje, ajuda a segurar a inflação.
O Jornal da Globo começa logo depois do futebol com a apresentação de Ana Paula Padrão. Aí o Anderson. Mais atrás no Giovânio. Vai tentar daí, Giovânio. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, depois da saideira, chame um táxi. Resultados da Copa do Brasil. Figueirense vai vencendo o Corinthians por 1-0. Resultado que classifica o Corinthians, que ganhou na primeira partida por 2-0. Daí sai o adversário de Paulista de Jundiaí, São Paulo, ou Internacional aqui de Porto Alegre, que jogam amanhã lá em Jundiaí, no estádio Jaime Sintra. O Inter venceu o primeiro jogo por 1-0 em Porto Alegre. Outro jogo com bola rolando, Cruzeiro e Santa Cruz no Arruda, no Recife. O jogo está 0-0, o Cruzeiro vai conquistando a vaga para enfrentar o Paraunas do Rio Grande do Norte, já que venceu o primeiro jogo por 4-0 o Cruzeiro. Recuperação do Juninho, está no chão. E a falta sobre ele. Você vê aí o Pedrinho reclamando do posicionamento dos companheiros, e ele realmente chegou atropelando ali, cometendo a falta, né? Está jogando aí o time do Fluminense. Uma jogada mais à frente à esquerda, Juninho devolveu, Diego tenta se mandar, vem driblando o Diego, arrumou para o Gabriel. Ficou um pouco mais atrás o Gabriel, de novo no Diego. Aí o Pedrinho, recebe o Anderson. Arouca na marcação, ele devolve no Scalona. Aí leva bem pela diagonal o Scalona. Passa o Somália pelo comando, o Samuel mais pela meia esquerda. Aí o Samuel briga. Chega Diego, só na bola, ajeitando para o Gabriel, aí tentou para o Tuta, em profundidade, o Tuta, bola recuada do Marcos Vinícius de cabeça. O Eduardo Atento fez a defesa. Grêmio que volta a jogar pela Série B contra o Ituano. Sábado vai ser o jogo no Beira-Rio de novo, né? O Grêmio tem mais uma perda de mando a cumprir, com portões fechados de novo no Beira-Rio. E o Fluminense joga domingo contra o Cruzeiro em Volta Redonda. Veja o levantamento. O jogo é no Beira-Rio mesmo, está marcado o impedimento, porque o Grêmio perdeu o mando, não pode jogar no seu estádio, tem que jogar de portões fechados. Não tem mais aquela história dos 150 quilômetros. Então, repete o que aconteceu sábado passado, joga no Beira-Rio. E aí o impedimento, bem marcado, Marcília? Bem marcado, ali da grande área ajuda ali, ó. Um dentro, outro fora. Se manda o Juninho. Alessandro Lopes vai na marcação. Veja o Juninho. Tenta o drible, ficou no chão. O Alessandro Lopes segue marcando, ele recua no Juan. Aí o Arouca. Tocou no Diego. Tuta se mandou pelo comando. Vem o Samuel, aperta na marcação. Aí sai jogando com o Giovânio. Esse é o Scalona. Aí o Scalona tenta botar velocidade. Diego acompanha. Cruzamento, Marcão subiu bonito, de cabeça tirou. O torcedor aplaudiu o Scalona. Torcedor do Grêmio, né? Ali o Tuta empurrando o Marcos Vinícius. Na frente do assistente, Tuta, não tem por onde. Para o próximo jogo do Grêmio na Série B, o técnico Mano Menezes vai poder contar novamente com a dupla Pedro-Paulo. Pedro Júnior e o Paulo Ramos. Revelação aí do Goiás, do Vila Nova de Goiás, que não podem jogar pela Copa do Brasil porque já atuaram na equipe goiana na competição. E tem ainda os reforços, Júlio Rodrigues, Domingos e Marco Aurélio. Júlio Rodrigues é o uruguai que disputou o gauchão pelo 15 de novembro. É o Grêmio que enfrentou o Vila Nova na Copa do Brasil, né? Empatou em Goiânia 1-1 e ganhou aqui no Rio Grande do Sul por 3-1. Aí o Anderson tentou botar no comando para o Somália. Olha o Marcão chegando. Teve tranquilidade e descobriu o Gabriel. Está numa fase excelente o Marcão. E o Tuta agora foi atingido ali pelo Marcelo Oliveira, hein? O Tuta ficou sentindo. O Leandro bota a bola para fora para que o Tuta possa ser atingido. Pode ser atendido depois de ser atingido. Vamos ver o lance, olha ali. Chegou chutando a perna esquerda do Tuta, o Marcelo Oliveira, que já tem amarelo, Marcília. O Rodrigo Sintra olhou para ver quem é que tinha feito a falta no Tuta. Quando ele viu que era o Marcelo Oliveira, que já tinha o amarelo, ele virou as costas
e deixou como estava. Que ia ter que mostrar o vermelho, porque o lance é de amarelo. Ele não deu amarelo porque amarelou, né? Se não tivesse dado amarelo para Marcelo Oliveira, ele levaria o amarelo. O amarelo seria o vermelho, então ele resolveu não dar. Agora a entrada foi extremamente maldosa. Era realmente o segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão. O Grêmio eliminou o Bahia na primeira fase da Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo por 2-1, ganhou por 1-0 aqui. Depois Vila Nova, como eu já disse, 1-1 e 3-1. E agora o Fluminense. Já por sua vez, o Fluminense perdeu do Campinense por 1-0, ganhou por 3-1 no jogo que o Felipe agrediu o Mendes do Campinense. Apitado o jogo pelo Sintra, esse mesmo juiz que está aí, apitando o jogo de hoje. E se classificou na vitória por 3-1. Depois, contra o Esportivo de Bento Gonçalves, vitória por 2-1 na Serra Gaúcha e por 1-0 no Maracanã. E depois 3-0 sobre o Grêmio, a campanha do Fluminense nesta Copa do Brasil. Lateral favorecendo o Grêmio, vai lá o Alessandro para fazer a cobrança. Trabalhando com o Pedrinho. Giovani nas duas últimas temporadas esteve no Figueirense, o Giovani. Aí ele recebendo. Trabalhando com o Escalona. Tentou no comando para o Somália, devolveu para o Escalona, tentou o chute de esquerda, a bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, o melhor presente do Dia das Mães. E a bolinha que pintou aí na tela da Globo. Vamos lá para a informação. Rodrigo faz o segundo do Figueirense. Figueirense 2, Corinthians 0. Imagina o clima que não deve estar lá no banco do Corinthians. Não sei nem se o Roger continua no banco, por exemplo, mas foi barrado pelo Passarella. Fábio Costa foi afastado do grupo, foi mandado embora, demissão. Foi procurar clube o Fábio Costa. O resultado vai levando para os pênaltis. O Corinthians tem a vantagem que se fizer um gol, aí o Figueirense tem que vencer por 3-1, por 4-1, por 3 de diferença. Então vai com tudo, com os recursos que tem, né? Com Carlos Alberto, com Tevez, etc. Aí chegou o Marcão, ele em cima do Anderson. Aí está jogando com o Diego. Diego e Giovani. Diego trabalhando com o Marcão. Aí de primeira no Arouca. Joga no Juninho. Na esquerda, a bola rola no time do Fluminense. O Juan recebe. Bota para o Leandro. Mais uma vez no Juan. Adiantou para o Juninho. O Fluminense que não consegue ter aquela movimentação ofensiva que tem caracterizado o time. Claro, está ganhando por 1-0. Está se classificando. Está levando o jogo em fogo lento, é evidente. Olha só, toca. Está classificado. Está fazendo o relógio correr. Faltam o quê? Mais uns 30 minutos de jogo. Há uma certa incapacidade do time do Grêmio. O Fluminense toca a bola, está fazendo, cozinhando em fogo lento. Aí o Juan. Tuta pelo comando, ele tentou a jogada para o Tuta. Tuta foi, brigou, Juan tocou no Juninho para o Gabriel. Gabriel recebe pela direita, devolve no Juninho. Tuta pedindo, Leandro também, Juninho cruzou. Subiu para fazer o corte o Marcos Vinícius. Resta para o Marcelo Oliveira. A bola vai sobrando ali pela direita. O Juan tentou fazer o giro, o Giovani está reclamando muito, fazendo gestos e vai ser punido com o cartão amarelo por isso, Marcília. Puxou a perna de apoio, engatou na perna de apoio, fez a falta, reclamou assintosamente, levou o cartão agora. Olha ali. A falta aconteceu. Reclamou pelo outro lado agora, de novo. Não é falta? É, claro. Mas recebeu o cartão porque reclamou. Pela falta não era para cartão, Giovani, não? Não, a falta não. A falta de jogo, comum, fez. E aí? Aí reclama assintosamente. 11 faltas cometidas pelo Grêmio, 17 pelo Fluminense. Vai lá o Juan para fazer a cobrança da falta. 08, dirige-se ao estacionamento. Atenção, proprietário do veículo. É o quinto cartão, todos para o time do Grêmio. 0008. E o Fluminense fez mais faltas que o Grêmio, 17-11, né? Vai para fazer a cobrança o Juan. De pé esquerdo, rolou. Ele buscava o Leandro, a bola sobrou com o Diego. Tentou o chute, vai sobrar com o Antônio Carlos, mas aí o juiz está marcando um toque. Está marcando um toque de mão no domínio da bola do Diego. Portanto, a falta. E o Antônio Carlos também já tinha ficado adiantado, seria impedimento. Bola lá para o Samuel. Falta do Samuel, pegou o Rodrigo Sintra. Vamos ver o gol do Figueirense, o segundo, vamos lá.
em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli. Gol do Rodrigo. Primeiro foi do Bilu. E aí o Rodrigo. O goleiro Thiago, né? Está substituindo o Fábio Costa. Jogou já contra a Portuguesa no Campeonato Paulista. Jogou até bem o garoto Thiago. Corinthians que fez contato oficial com o Júlio César. Mais um cartão amarelo agora para o Somália. Aí o Somália foi punido com o cartão amarelo. O Corinthians fez um contato oficial com o Júlio César, que foi o goleiro do Flamengo, está no Chievo da Itália. Os familiares do Júlio César confirmaram esse contato do Corinthians, que vive a expectativa agora de contratar um goleiro. Deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui no Chievo da Itália, sentado no banco de reserva, eu que tinha toda uma carreira com a seleção brasileira pela frente. É por isso que nem sempre a saída do Brasil, a ida para clubes europeus, asiáticos, sei lá, nem sempre é um bom negócio. Aí se mandando o time do Grêmio, Samuel botou no comando para o Anderson. Fabiano ele acompanha, não deixou para o Kleber não, botou essa bola para fora. Luiz vai mudar o Grêmio, camisa 18, Rodrigo entra daqui a pouco no lugar do atacante Somália. Já, portanto, o Rodrigo vai tentar o chute dali, o Samuel, a bola espirrada sobra com o Arouca. Tentou botar para o Tuta. Toque do Alessandro. O Mano vai expor o Somália a uma vaia que vai prejudicar o jogador. Quando ele sair vai ser duramente vaiado pela torcida. Olha o Anderson de fora, jogou para fora. Vamos dar uma olhada lá em Santa Catarina. Quem vai entrar agora no time do Corinthians? 2-0 para o adversário, vai indo para os pênaltis. Vai lá agora, resolve essa parada. Vamos ver imagens lá. Aí, Roger. Para a saída do Coelho no time do Corinthians. Daniel Passarella conversando lá com o Roger. Aqui o Somália saindo para a entrada do Rodrigo, camisa 18, no time do Grêmio. Aí a cobrança do tiro de meta do Kleber buscando o Antônio Carlos. Daqui a pouco duas mudanças no Fluminense. Já Preto Casagrande, camisa 16, e Rodrigo Tiuí, 17. Preto Casagrande que foi expulso lá em Belém do Pará. Aliás, de forma injusta, né? E não joga no fim de semana contra o Cruzeiro. Vai entrar já no time do Fluminense. E essa foi até a justificativa que o Abel usou para deixá-lo no banco hoje, que era já que o Diego vai atuar no fim de semana, então que o Diego já atue no meio de semana. O Grêmio que ao longo da histórica participação dele na Copa do Brasil, né? 4 títulos e 3 vices. O Grêmio foi a 7 finais de Copa do Brasil em 17 competições com esta deste ano. O Grêmio sempre foi uma espécie de carrasco dos times cariocas. Enfrentou cariocas em 9 oportunidades, não em 9 jogos, mas em 9 confrontos com 2 jogos cada, e saiu vencedor em 7 vezes o Grêmio. Grêmio com muita história, com esse patrimônio, com esse estádio, com essa torcida, encarando a Série B. Bola para o Anderson. Samuel vai pelo comando, o Rodrigo também. Aí o Anderson tentou o drible em cima do Arouca, foi pro fundo, bateu pro gol, defendeu o Kleber. Que defesa do Kleber, que lance do Anderson. Ele driblou. O Kleber deu 2 passos na expectativa do cruzamento, a bola veio no cantinho. E as substituições no Fluminense, o Preto Casagrande entrando no lugar de Arouca, número 7, e o Rodrigo Tiuí, 17, no lugar de Leandro, 8. Rádio Gaúcho informa a substituição no time do Fluminense. Preto Casagrande, número 16, no lugar do Arouca, número 7. Temos escanteio para o Grêmio. Vai lá o Alessandro para fazer a cobrança, e a outra saiu o Leandro, número 8, para a entrada do Rodrigo Tiuí, número 17. Mas o Rodrigo Tiuí ganhou um amarelo que entrou em campo antes do árbitro autorizar. Cartão amarelo para o Rodrigo Tiuí. Marcília vai falar disso já. Alessandro faz o cruzamento, Kleber foi lá, jogando no peito do Preto Casagrande. Tem que fazer cumprir a regra mesmo nesse caso. O rapaz entrou ali, nem percebeu direito, o rapaz não tinha saído. Aí dá um pontapé no outro, não toma cartão. Um pouquinho de jogo de cintura, né? Dá a letra fria. Olha o Gabriel recebendo ali, tentou o chute e mandou para fora. Coisas muito mais importantes, né? Jogadas mais violentas,
deslealdade, antijogo, um passo batido pela arbitragem, aí entrou 2 metros, o outro faltava meio metro para sair do campo, e aí leva um cartão amarelo. Resultados da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro venceu o Ituano por 3-1. 2 gols do Fábio Júnior, que agora também é artilheiro, ao lado do Fred do Cruzeiro, com 6 gols. O Atlético Mineiro enfrentará o Ceará. É o Galo Mineiro e o vovô cearense nas quartas de final da Copa do Brasil. Aí o Juninho. Foi falta no Juninho. Jogou no Gabriel, que há pouco conseguiu a primeira finalização no segundo tempo. Acompanhou o Marcos Vinícius, é só tiro de meta, não, escanteio, marcou o assistente. Ela bateu na perna do Marcos Vinícius. O auxiliar, o Monção, interpretou que a bola ainda estava dentro do campo. E a perna do jogador também, porque ela estava com a maior parte do corpo fora do campo. Né? Aí o Diego fez o cruzamento. Tirou o Alessandro, a bola ficou com o Antônio Carlos, vai sobrar para o Tuta, tá marcado o impedimento. Tuta driblou o goleiro e o assistente, o Monção, marcou o impedimento do Tuta. Olha a bolinha pintando na tela da Globo. Você tá vendo o lance do impedimento aí, olha agora na hora do chute. Um pouquinho à frente. Um pouquinho avançado, acertou o Monção. E até porque tem esse outro toque ali no meio do caminho, né? E a rede balançando. É gol do Santa Cruz, gol do Carlinhos Bala. Santa Cruz 1, Cruzeiro 0. Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 4-0. A situação do Cruzeiro é até mais confortável que a do Fluminense. Agora é igual, né? Olha o Gabriel, vai tentar daí. Jogou pela linha de fundo, é tiro de meta favorecendo o Grêmio. Linha direta amanhã, depois de A Grande Família. Vamos ver o gol do Carlinhos Bala. Aí de novo o chute do Gabriel. E o Carlinhos Bala fez 1-0 Santa Cruz. Gladstone atropela o Paulinho. Pênalti. Foi expulso o Gladstone, inclusive. O Fábio ficou lá reclamando. E o Carlinhos bateu e pimba. Gol. Carlinhos Bala. O Antônio Hora Filho, o juiz lá, o sergipano, do jogo Santa Cruz e Cruzeiro. Aqui o Alessandro levando o time do Grêmio. Levou para o pé esquerdo, tentou arrumar o comando para o Samuel. Olha o Antônio Carlos, vivendo também grande momento, essa revelação do Fluminense, o Antônio Carlos, né? E ele vai sair daqui a pouco para a entrada do Igor, camisa 13. Antônio Carlos é outro, né, Renato, que não joga, foi expulso lá em Belém do Pará, então não joga contra o Cruzeiro. É uma forma, inclusive, de botar o Igor aí em atividade. O Igor que vem jogando, jogou uma das finais contra o Volta Redonda, também por motivo de suspensão do Antônio Carlos. O Igor que estreou contra o Friburguense no Campeonato Carioca, fez um gol de cabeça. Chegou ali o Marcão, mas a bola acabou sobrando com o Rodrigo. Foi para cima do Heller, Rodrigo levou bem. Fabiano Heller só na bola, acompanhou preciso o Fabiano Heller. Fabiano Heller que se caracterizou por fazer poucas faltas. E esse tipo de desarme aí é típico dele, né? Esse tipo de jogada que fez do Fabiano Heller no zagueiro, que mereceu a consideração da comissão técnica da seleção brasileira, do Carlos Alberto Parreira, e foi convocado para o jogo de despedida do Romário. Preto Casagrande chutando contra o corpo do Giovânio. Vai entrar aí, portanto, o Igor, conforme já informou o Renato Ribeiro. Igor, portanto, número 13. Saindo Antônio Carlos, número 2, no time do Fluminense. Aposentados que ganham mais que um salário mínimo de benefício estão fazendo as contas. Você vai ver no Jornal da Globo de quanto será o aumento nos benefícios. Ainda os gols da quarta-feira no Jornal da Globo, que começa logo depois do futebol, com a apresentação da Ana Paula Padrão. Aí o Pedrinho está jogando com o Rodrigo. Samuel passou pela direita, a bola para ele. Fabiano Heller se posicionou muito bem, domina e está jogando. Tem o Juninho pela ponta direita, ele tentou o passe no comando, a bola vai ficando com o Eduardo. Próximo fim de semana, Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A quinta etapa do Mundial. E vai ser na Espanha. Fernando Alonso tem 3 vitórias. E um terceiro lugar na temporada, vai correr em casa o líder do campeonato. Sábado às 8 da manhã, domingo às 9. As transmissões do treino e da corrida. Alvão Bueno, Reginaldo Leme, Luciano Burti, Pedro Massan, trazendo os lances da Fórmula 1 para você. E no domingo, dentro do Esporte Espetacular, você vai ter as emoções
da primeira Copa do Mundo de futebol de areia em Copacabana, no Rio. Futebol de areia agora é esporte FIFA. Brasil e Tailândia. Aí o Juninho. Botando na frente ali pro Tiuí. E aí o Igor. Acabou de entrar. Mas o levantamento pro Tuta. Tentou um toque ali pro Gabriel. Tentou um lance defeito ali o Tuta. Diego no Igor. Aí pro líbero Marcão. Trabalhando com o Preto Casagrande. Mais o passe em profundidade. Vai lá o Juan. E a bola sobra com o Alessandro Lopes. Foi puxado, foi falta. É o que está marcando o árbitro. Aos 28 minutos. Globo, a gente se vê por aqui. Mizuno Wave. Melhor tecnologia de absorção de impactos. Cartão amarelo foi para o Juan. Primeiro cartão para o Fluminense no jogo. Lateral esquerdo do Fluminense. Punido com o cartão amarelo. Aí o Marcelo Oliveira botando no meio ali para o Giovânio. Tem o Anderson se posicionando do lado esquerdo. A bola é para ele. Aí o Anderson protege, domina. Tentou o passe para o Scaloni. O juiz marcou a falta. O Grêmio vai mexer mais uma vez. Daqui a pouco Bruno, camisa 17, na equipe gaúcha. Jogador de meio campo. Ah, o Tiuí também tomou cartão amarelo antes de entrar no jogo. Então é o segundo cartão do Fluminense. E não o primeiro para o Juan. Olha o Alessandro para fazer a cobrança da falta. Tem o levantamento, o toque de cabeça. Kleber acompanha, tranquilo, foi lá para fazer a defesa. Linha direta. Amanhã, depois de A Grande Família. Os jogadores do Fluminense que estavam pendurados já estão fora de campo. Talvez até por isso o Abel tenha optado por tirar o Arouca e o Antônio Carlos também. O Rodrigo Sinta está marcando a falta. O Giovani não gosta, faz gestos, reclama, mas ele marcou a falta. Diga, Fernando. Olha só, vai sair Anderson na equipe do Grêmio. Bruno, antes mesmo de entrar, já foi vaiado pelo torcedor. O Bruno, que é meio campo mesmo, né? Tem ultimamente treinado um pouco mais atrás, né? Como mais um jogador de marcação no meio, mas vai entrar numa função de criação mesmo, no lugar do Anderson. Tá aí, portanto, o Bruno, número 17, saindo o Anderson, número 10 no Grêmio. Acabou de entrar o Bruno, já tá aí com a bola. Scalona. Gabriel ali na marcação. O chileno Scalona tenta o drible. O Gabriel toca, a bola se perde em lateral, favorecendo o time do Grêmio. Aí o Gabriel chutou contra o corpo do Bruno. É só tiro de meta, favorecendo o Fluminense. Participação dos internautas que navegam pela grande rede, que estão curtindo a nossa transmissão em todo o Brasil, em mais de 45 países pela Globo Internacional. 13 Baraunas e Ceará. Será que teremos novamente um pequeno campeão? Fazendo uma alusão ao Santo André no ano passado, é o Severino Correia de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigado ao Severino, a todos aqueles que navegam pela grande rede. São 3 representantes do futebol nordestino nas quartas de final da Copa do Brasil. O Ceará tirou o Flamengo, o Baraunas o Vasco e o 13 o Coritiba. Bola para o Juninho lá, vai saindo bem o goleiro. Saiu quase que ele entrega para o Tuta. A jogada do time do Grêmio pela direita aí com o Alessandro Lopes. Foi o Juan ganhando essa jogada. Pouco mais de 7 mil pagantes, com um público total de 13 mil pessoas aqui no Olímpico. Pela situação do Grêmio. Na competição até um bom público, né? O time veio com 3-0 contra. E já está saindo, né? Está abandonando já aqui o Olímpico. Claro que tem esse componente do time estar jogando com portões fechados na Série B, né? 2 jogos seguidos.
daquela vontade de acompanhar o time. Rodrigo Tiuí tocando para o Juninho, marcado o impedimento. Jogada pela direita do Fluminense, o impedimento do Juninho. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, viva o que é bom. Libertadores da América, o Palmeiras vai vencendo o Deportivo Táchira da Venezuela por 2-1 lá na Venezuela, com gols do Osmar e do Ricardinho. Vitória importantíssima para o Palmeiras. Vai indo a 8 pontos e decide o primeiro lugar do grupo com o Cerro Porteño na última rodada em casa. O Cerro tem 3 a mais, tem 11. Luiz, o Grêmio está sem jogar aqui no estádio Beira-Rio desde o dia 1º de abril, no empate em 1-1 com 15 de Campo Bom pelo Campeonato Gaúcho. Aqui no Olímpico, portanto, desde 1º de abril. O torcedor sente aquela vontade mesmo, por isso até um público respeitável mesmo aqui. Pela situação, pela circunstância. Fluminense e Grêmio é sempre para casa cheia, né? Vai lá o Scalona para fazer a cobrança de falta. Alessandro Lopes está lá na grande área, vem a cobrança direta. Scalona que está estreando, canhoto, mandou pro gol. Não quis saber de cruzar, não. E apenas o tiro de meta favorecendo o Fluminense. Figueirense vai ganhando do Corinthians por 2-0. Por enquanto, pênaltis lá no Orlando Scarpelli em Santa Catarina. O Corinthians ganhou o primeiro jogo por 2-0. O 13 eliminou o Coritiba, ganhou por 1-0. Gol do Adelino. E espera, por enquanto, o Fluminense, né? O vencedor desse confronto aqui. O Grêmio está em situação, se não impossível. Quase, mas naquele 0,0001%, né? Fazer 5 gols em... É nem possível, não tem jeito. Em menos de 20 minutos. Olha o Fluminense chegando ali com o Juninho. O assistente está marcando o tiro de meta. Portanto, 2 confrontos já definidos. Atlético e Ceará. Torcedor do Grêmio se mandando. Fluminense e 13. Santa Cruz e Cruzeiro, 1-0 Santa Cruz. Cruzeiro só se vencer por 5 gols 4 gols de diferença para levar para os pênaltis. É Cruzeiro classificado contra o Baraunas. Baraunas de Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais um confronto definido, né? Figueirense ou Corinthians contra Paulista ou Inter. Esse confronto nem define hoje porque Paulista e Internacional jogam amanhã. Em Jundiaí, o Internacional venceu pelo jogo por 1-0. O jogo foi muito equilibrado no Beira-Rio aqui em Porto Alegre. Um gol de falta no finzinho do Jorge Wagner. Aí o Samuel. Esta é a 17ª edição da Copa do Brasil. Olha o Bruno chegando com o Grêmio. Tentou o chute fraquinho, a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, 60 anos sendo feito para você. Futebol gaúcho, que é o maior vencedor da Copa do Brasil, com 6 títulos, né? 4 deles do Grêmio, 1 do Internacional. Contra o Fluminense na decisão, na melhor participação do Fluminense, uma vez vice-campeão em 92, e 1 do Juventude. Olha o Samuel, é daí, jogou pela linha de fundo. Temos imagens aqui lá de Santa Catarina. Passarela deve estar sendo pressionado, tomou decisões importantes, afastou o Fábio Costa, botou o Roger no banco. Figueirense vai vencendo por 2-0. O Daniel Passarela aos 37 minutos. Imagens há pouco, já estamos com 37 minutos. O jogo vai indo para os pênaltis lá no Orlando Scarpelli em Santa Catarina. Aqui o Fluminense, gol do Tuta, vai se classificando para enfrentar o 13 de Campina Grande. Samuel. Roubada de bola do Gabriel. Tuta pelo comando. Tiuí pela direita. Aí o Tiuí. Faz bem o drible. Ajeita para o Juninho. Trabalha com o Juan. Quem chega na marcação é o Alessandro. Aí o Juan tentou para o Preto Casagrande, foi desarmado. Sai jogando o Bruno. Fez a tabelinha com o Pedrinho. Bruno tentou botar para o Samuel em profundidade. O Igor faz o corte. Falta sobre o Juninho. Rodrigo Cinto ali em cima marcando a falta que favorece o time do Fluminense. O Fluminense joga contra o Cruzeiro no próximo domingo em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, pelo Campeonato Brasileiro. E o Grêmio receberá o Ituano
pela Série B no Beira-Rio com portões fechados. O Grêmio perdeu, tem mais um. Vai pra rua. Para cumprir. Giovani já tem amarelo. Agora há pouco ele escapou do segundo amarelo, né? Mas agora não teve jeito. Vai expulso o Giovani. Exagerou, pegou o Gabriel. Cartão vermelho para o Giovani. Já foi até saindo, né, Marcelo? Foi tão claro, né? Não tinha nem o que reclamar. Pontapé no joelho do jogador do Fluminense. Expulso, portanto, o Giovani. O Fluminense cometeu 21 faltas contra 18 do Grêmio. Agora, o incrível é que o Grêmio chutou 14 vezes e o Fluminense 6. O Grêmio chutou muito mais, mas chutou muito mal também. O Fluminense errou praticamente o dobro de passes do Grêmio. E está ganhando o jogo por 1 a 0. Pedrinho está ali sendo atendido. Na expectativa de poder voltar para o campo o Pedrinho. Vai ter algum sangramento ali no rosto do Pedrinho, pelo jeito. E daqui a pouco o Douglas Silva vai entrar no Grêmio. Aí o Gabriel. Juninho. Com a expulsão do Giovani, vai entrar o Douglas Silva. Recentemente estava no Flamengo o Douglas Silva. A diferença é que ele mudou o visual, né? Camisa 14 para o Douglas Silva, sai o atacante Samuel. Douglas Silva fez o gol da vitória do Grêmio contra o Avaí, já nos acréscimos da partida. Se mandando o Fluminense. Juninho, muito forte o passe, foi lá o Eduardo para fazer a defesa. 40 minutos. Aí o Douglas Silva, no Flamengo ultimamente, né, quando ele encerrou a participação dele, tá com aquele cabelo grande, né? Agora, a cabeça praticamente raspada ali do Douglas Silva. Rádio Gaúcha informa. Substituição no time do Sai Grêmio. Samuel. Entra Douglas Silva, portanto, entrando Samuel. com a camisa número 14. Saindo Samuel, número 7. Provavelmente o Mano Menezes está pensando só em como armar o time, né? Opções para o futuro, não para o jogo em si. Porque aqui já, a classificação já foi para o espaço. O Rodrigo está dizendo que não, o Rodrigo é o juiz do jogo, que não havia autorizado o recomeço da partida. Você vê ele mostrando ali o apito, né? Amanhã, depois de América, tem as confusões do doce e animado lar da grande família. Amanhã, 15 para 1 da tarde, o Globo Esporte, a cobertura dos jogos da Copa do Brasil, da Libertadores. As notícias do esporte amanhã, 15 para 1 no Globo Esporte. Aí o Fabiano Heller. Santa Cruz vai vencendo o Cruzeiro por 1 a 0. O placar não é suficiente. O Cruzeiro ganhou por 4 a 0 no primeiro jogo. Cruzeiro se classificando para enfrentar o Baraunas de Mossoró, Rio Grande do Norte. Aqui o Fluminense está passando para enfrentar o 13 de Campina Grande, que hoje venceu o Coritiba por 1 a 0 e se classificou com uma festa incrível lá no estádio Amigão de Campina Grande, na Paraíba. Gabriel queria falta ali, o Scalona saiu com a bola e trabalhou com o Douglas Silva. Aí o Rodrigo tentou botar à frente. Igor acompanha o lateral, favorecendo o time do Fluminense. 42 minutos com o Sérgio Noronha. Em 180 minutos, o Fluminense não deixou nenhuma dúvida sobre a superioridade e vai vencendo na soma dos dois jogos por 4 a 0. Pode ter a justiça, o time do Grêmio é muito fraquinho e, sobretudo, está inseguro, nervoso, desorganizado. Acho que tem que, repito o que eu disse antes, tem que haver um trabalho fora de campo primeiro, estabelecer de certa forma a tranquilidade dos jogadores, tentar isso, a união do grupo, porque hoje o Fluminense não precisou jogar. Eu diria que o Grêmio perdeu. De tal maneira jogou mal hoje. Douglas Silva vai fazer a cobrança da falta. Faz o levantamento. Chegou o Diego, nem o levantamento ele conseguiu, né? Ele tentou fazer o levantamento.
Já dá pra gente ouvir os gritos do Kleber ali orientando, sai da área para os jogadores de defesa do Fluminense. 3 minutos. Vamos, portanto, a 48, daqui a pouquinho as notícias do Jornal da Globo. E você vai ver uma reportagem especial que vai explicar por que o dólar, que caiu mais uma vez hoje, ajuda a segurar a inflação. E direto de Brasília, a repercussão da votação em plenário que cassou o mandato do deputado federal André Luiz, do Rio de Janeiro. Daqui a pouco no Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Falta de energia na Venezuela, no jogo Táchira 1, Palmeiras 2, o jogo foi interrompido. De qualquer forma, o jogo está parado, mas deve recomeçar. Um problema em uma das torres de iluminação lá na Venezuela. Essa vitória importantíssima do Palmeiras vai dar 8 pontos. Santo André, que joga com o Táchira, também pode ir a 8. Mas o Santo André só tem um jogo, o Palmeiras tem ainda o Cerro para fechar a sua participação, né? O Palmeiras também tem vantagem no saldo de gols. Essa vitória por 2-1 deixa o Palmeiras virtualmente classificado. Para não fazer conta nenhuma, há um empate do jogo contra o Cerro, independente do que acontecer com o Santo André e Deportivo Táchira no Grande ABC. Importante a vitória do Palmeiras. Está na iminência de contratar o Marcinho do São Caetano. O Palmeiras já trouxe o Juninho Paulista, né? Aquele do São Paulo, do Vasco, do Flamengo, do Atlético de Madrid, etc. Da seleção brasileira, pentacampeão mundial. Aí se mandando o Rodrigo. Tentou botar no comando, buscando o Bruno. Bola volta na direita com o Alessandro. 44 minutos e 50. Vamos a 48 aqui em Porto Alegre. Um gol de Tuta de pênalti, o quinto dele nesta Copa do Brasil. É vice-artilheiro atrás do Fábio Júnior, do Atlético e do Fred do Cruzeiro. O Fluminense vai vencendo e conquistando a classificação. Aí o Diego. Gabriel devolvendo para o Diego. Termina o jogo no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. 2 para o Figueirense, 0 para o Corinthians. O Figueira retribui o placar do primeiro jogo, ou seja, pênaltis daqui a pouco no Orlando Scarpelli, hein? Vai ser de prender a respiração. O Luiz Alberto Pites de Goiás não deu nenhum segundo de acréscimo lá em Santa Catarina. 45 em cima ele apitou. Já que vai para pênalti, eles que decidem. Não vou botar na minha mão essa bronca, né? Tá certo, aí Marcílio que tem um raciocínio de quem foi árbitro. O Romualdo Arbifilho, que foi um dos grandes árbitros do Brasil, dizia: eu nunca vi juiz nenhum se consagrar nos acréscimos. E daqui a pouco a gente vai mostrar, claro, a disputa por pênaltis entre Figueirense e Corinthians na Copa do Brasil. Tá aí o Rodrigo. Levou para o pé esquerdo, tentou para o Douglas Silva. Fabiano Heller. O mesmo Romualdo teve uma frase muito boa para um jogador que reclamou: o senhor não vai dar 2 minutos de acréscimo? Você não resolveu até agora, vai resolver em 2 minutos? O Romualdo Arbifilho, que apitou a final da Copa do Mundo de 1986. Argentina 3, Alemanha 2. Aí o Bruno. Tentou jogar na direita para o Alessandro. Daqui a pouco vamos curtir a disputa em pênaltis entre Figueirense e Corinthians lá em Santa Catarina, para sair mais um classificado para as quartas de final, né? Que aí enfrentará ou Paulista ou Internacional, que jogam amanhã em Jundiaí, no interior de São Paulo. Santa Cruz e Cruzeiro. Termina o jogo 1-0 Santa Cruz, gol do Carlinhos de pênalti. Você que estava curtindo esse jogo, tem imagens agora aqui de Porto Alegre. Olha o time do Grêmio chegando com o Pedrinho, chutou para a defesa do Kleber. Cruzeiro classificado vai enfrentar o Baraunas de Mossoró, Rio Grande do Norte, nas quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Grêmio que são os maiores vencedores, né? Com 4 títulos cada. Em 16 edições já finalizadas da Copa do Brasil, estamos na 17ª. 47,5. Sintra mandou bem hoje aqui, ele e seus assistentes, Marcília? Hoje os problemas que o Sintra teve foram muito mais pelo nervosismo, insegurança, até como já falou Noronha, da equipe do Grêmio. Principalmente no primeiro tempo. Não teve nenhuma influência no resultado do jogo, tecnicamente ele foi bem. Quer dizer, o Grêmio é que criou os problemas.
obrigou a mostrar 6 cartões amarelos para os jogadores do Grêmio e um cartão vermelho. Apita Rodrigo Martins Sintra, fim de papo, Fluminense está classificado. Vai enfrentar o 13 da Paraíba nas quartas de final da Copa do Brasil. 1 para o Fluminense, gol de Tuta de pênalti, 0 para o Grêmio. Vamos ao gramado com o Renato Ribeiro e o Fernando Becker. Ouvindo aqui o Pedrinho, meio campo do Grêmio, que tentou ainda no finzinho ali fazer um gol, Pedrinho. Agora o Grêmio pode se dedicar exclusivamente à Série B e tentar o retorno à primeira divisão. É difícil até explicar, né? Nosso time buscou, mas aí em frente tinha um time bem parado, um time que sabia o que queria. A maioria das vezes jogando aí, tendo a bola e jogando em velocidade. Bom, nosso time agora é pensar no Campeonato Brasileiro, recuperar fôlego, recuperar a perna aí para... E nós temos aí um caminho muito longo a seguir. Renato. E com o Abel, Fluminense 13 na próxima fase, Fluminense é favorito? Não, Copa do Brasil não tem favoritismo, né? São 2 jogos, 180 minutos, um em cada lado. Vamos esperar um sorteio para ver onde é o primeiro jogo. Mas o importante foi o Fluminense deu um passo de maturidade com essa vitória, porque mostrou que mesmo com a vantagem não abdicou de jogar ataque. Luiz Roberto. Muito bem, Fluminense classificado, enfrenta o 13 da Paraíba, aí o lance do pênalti sobre o Tuta. E nós vamos agora curtir a disputa em pênaltis de Figueirense e Corinthians, valendo classificação. É para lá que nós vamos com a narração do Kleber Machado.